Olá, bom dia. Nos dias 5 e 12 de novembro, mais de 4 milhões de alunos devem participar do Enem. Esse é um momento de teste, tanto de conhecimento como emocional, para toda essa garotada que vai fazer esse exame. E é sobre os preparativos para essa ocasião que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi o professor Antônio Mendonça, que é professor de língua portuguesa, redação e literatura. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Agradeço o convite. Redação, você é professor de redação. Sim. Vamos começar logo nesse ponto mais, eu diria que é crucial para os alunos que fazem o exame nacional. Como é que é trabalhada essa questão dentro da sala? Eu posso chamar sala de aula? Cursinho Sim. também é sala de aula, Sala né? de aula, com Sala certeza. de aula. Como é que é tratada essa questão? Bem, a gente começa a trabalhar mais ou menos em fevereiro, janeiro, e trabalha um tema por semana, um tema de redação que a gente acredita que possa aparecer na prova. Os alunos escrevem, corrigem tete a tete comigo e a gente vai acompanhando o progresso de notas desses alunos. É claro que se a gente conseguisse acertar entre quase 40 temas o tema da redação, seria bom. Maravilha! Né? Mas assim, a infinidade de temas possíveis é uma realidade. Então a gente trabalha para o aluno se sentir confortável, seja qual for o tema que venha no dia da prova. Pois é, que essa questão do tema ela é bem subjetiva, né? Você nunca vai acertar, você pode imaginar, mas acertar você nunca tem certeza do que vai acontecer ali. Por exemplo, quando acontece um evento como esse agora, a guerra entre Israel e a Palestina, começa assim quase em cima do Enem. Pode ser um tema que caia na redação, também pode ser que não caia, mas vocês como professor têm a obrigação de falar a respeito, de treinar alunos sobre aquele assunto. A gente trabalha agora sim, a prova do Enem normalmente é elaborada antes do meio do ano. Então se algo aconteceu ali entre fevereiro, março e abril, a probabilidade de ser cobrado em prova é maior, certo? Sim. Por exemplo, em 2015 o tema foi sobre persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então foi um ano que se discutiu muito a lei que criminalizou o feminicídio, né? E a gente trabalhou um tema lá quase igual. A persistência da violência contra a mulher foi o tema lá. A gente trabalhou as multifaces da violência contra a mulher. Foi quase a mesma coisa. Né? No ano seguinte, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, que foi um ano em que houve casos de profanação de templos de matriz africana. Matriz africana, então foi um lembra, debate que aconteceu antes do meio do ano. Então essa questão entre Israel e Palestina é muito pulsante, mas a prova já está toda pronta, já está impressa, já está guardada. Não tem a possibilidade de um assunto como esse ser tema de redação do Enem. Não tem. Porque é normalmente o que acontece mais cedo que pode ser cobrado na prova. Tanto na prova objetiva quanto na redação. Até pelo menos já tem uma certeza nesse caso, né? Já tem uma certeza de que esse é um assunto que não cai. A incerteza fica com o que vai cair. Exatamente. Mas tem a certeza do que não deve cair. Exatamente. Né? Tá, mas mesmo com todos os conhecimentos, eu acredito que a questão emocional de alunos a essa altura do campeonato deve estar assim lá em cima. Se a gente tivesse um termômetro, ele estava bem lá em cima. Como é que é trabalhada isso, passada junto com conhecimentos? Essa questão emocional é uma questão decisiva. Por quê? O aluno se prepara o ano todo, alguns até já fizeram essa prova uma vez, duas vezes, 3 vezes. Porque agora a gente começa antes da que vai valer, né? E às vezes fazem, não passam, aí continuam a preparação no ano seguinte. E mesmo assim, quando a prova se aproxima, o nervosismo chega também, né? Então, o que é que a gente costuma dizer? O aluno nunca vai conseguir estudar todos os conteúdos de todas as áreas de conhecimento. Então ele tem que se focar, principalmente agora, falta um pouco menos de um mês para a prova, ele tem que se focar naquilo que historicamente mais é cobrado. Ainda tem um detalhe, a banca que elaborou as provas de 2023 não é a mesma que vinha elaborando o exame. Era uma banca e agora mudou a banca, então pode ser que haja mudanças, tanto no tema da redação quanto na prova objetiva. É até uma expectativa que eles têm, né, de que possa mudar alguma coisa. E outro detalhe, o banco de itens do INEP estava em defasagem, então ele foi reoxigenado para poder montar essa prova, que é um computador que monta. Então a gente tem muitas mudanças agora nesse exame e isso aumenta mais essa ansiedade, vamos dizer, desses alunos com essas novidades que podem vir. Mesmo que os que participaram de edições anteriores sabem que agora vai mudar tudo. Então isso aí deixa um pouquinho de estresse
mais Deixa acentuado? um pouco, mas assim, essa mudança eu creio que não seja tão brusca, é o que eu tenho dito para eles. Por exemplo, anteontem, o INEP divulgou a chamada cartilha do participante da redação do Enem. São mais ou menos 50 páginas que orientam os participantes a como fazer a redação. Explicam as competências que serão avaliadas, trazem redações de nota 1000 do exame de 2022, comentam essas redações e a gente viu ali que o documento é praticamente o mesmo do ano anterior. Então mudou a banca, mas o referencial de orientação e de correção não mudou. Então, acho que na prova objetiva também não vai haver assim grandes mudanças de conteúdos, por exemplo, que não eram cobrados, nunca foram e que possam ser cobrados agora. Então, acho que vai ser mais ou menos na mesma perspectiva do que vinha sendo aí nos últimos anos. A gente está falando aqui só de redação, mas a gente tem todas as outras áreas de conhecimento que também são super importantes. A gente sabe que a redação tem um peso significativo nesse processo todo, mas a gente tem tudo. Aí, esses alunos que estão chegando para vocês são alunos que já passaram por uma grande etapa de estudos, essa coisa toda. Mas quando vocês pegam esse aluno, vocês vão trabalhar do começo, como é que funciona essa expectativa? Quer dizer, no meu tempo era vestibular, né? Agora é Enem, acho que no seu tempo também era vestibular, né? Mas eu lembro, a gente ficava numa tensão tão grande que acabava esquecendo o básico. Como é que faz isso dentro da sala de aula para coordenar toda essa gama de emoções que chega? Vontade de conhecimento, a expectativa muito grande, a ansiedade atrapalhando pelo lado, às vezes os pais querendo outra coisa. Tem tanta coisa para resolver dentro da sala de aula? É, muita coisa. Eu fiz o vestibular no primeiro ano do Enem. Em 98 foi o ano em que o Enem foi aplicado pela primeira vez, só que não era o exame que se tornou a partir de 2009. Um exame de entrada para a maioria das instituições públicas federais do Brasil. E hoje a gente trabalha o aluno desde o começo. Tudo que ele viu, desde a primeira série do ensino médio até a terceira, nós revisitamos ao longo de alguns meses. É uma preparação curta, né? Normalmente, como eu te falei, de metade de janeiro, ali, começo de fevereiro, até outubro. Então são 9 meses e meio, mais ou menos, de preparação intensiva, né? São aí mais de 30 horas de aulas semanais, fora as redações e correções, para ele rever esses conteúdos todos e chegar relativamente confortável lá no dia da prova, né? Você está falando 30 horas de aula semanais, você está falando só a questão do cursinho, né? Só. Aí tem que ver que esse aluno, ele já vem de uma outra carga bem grande, que é o ensino regulamentar, né? Ele está no segundo ano, ele está no terceiro ano do ensino médio, ele tá naquela carga toda, naquela pilha toda, também na escola, e tem que aguentar mais o cursinho. Vocês sentem que pode ser uma carga exagerada demais, às vezes? Com certeza principalmente pelo que as escolas se tornaram. Com o passado, antigamente a escola tinha uma programação. E o cursinho, como se popularizou o nome, ou pré-vestibular, suplementava isso. Então, não havia uma concorrência entre um e outro. Hoje não. Ah, é? Inclusive, há muitos educadores que questionam esse modelo no qual a escola se converteu. Porque, principalmente no ensino médio, a escola ficou parecendo um cursinho. Então, é verdade. Quando eu estudei, quando tu estudaste, eram livros que se adotavam, de editores diferentes, de autores diferentes. Então isso dava para o aluno e para o professor também um material mais denso, melhor para preparar esse aluno. Hoje você teve uma popularização em todo o Brasil dos chamados sistemas de ensino, que condensam esse conteúdo, simplificam esse conteúdo, investem mais em questões. E aí o aluno tem uma preparação que de alguma forma acaba sendo prejudicada. Então a escola passou a se tornar um cursinho com farda, entre aspas. É claro que não é exatamente isso, eu estou sendo bem reducionista, mas o modus operandi da escola ficou muito parecido com o do cursinho. Tanto é que o aluno hoje vai, por exemplo, quem estuda de manhã, vai todo dia e à tarde ele vai 2 ou 3 vezes por semana, ou seja, qual o tempo que sobra para ele? É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Você tem uma carga excessiva de horas dentro da escola. Eu estou falando isso na minha casa. Uma filha da minha enteada, ela está prestando. Então, gente, ela disse que ela acabou com a vida dela pessoal. Ela está vivendo em função da escola, da preparação para o cursinho, não tem mais Instagram, não tem mais nada, porque ela precisa focar naquilo. Mas eu fico pensando assim, qual é o tempo que ela está tendo para deixar ao menos essa ansiedade sair? Se ela sai de uma atividade e entra numa outra, vai para a preparação, vai para o professor particular, vai para o professor de redação, isso não acaba atrapalhando um pouco o resultado final, professor? Com certeza. Eu já estou falando com o professor psicólogo, Eu vou fazer uma analogia aqui. Isso. Se um atleta
trabalha incansavelmente o corpo com um objetivo específico na modalidade que ele pratica, mas não cuida da mente, ele pode não ter a performance que ele precisava ou desejava. Simone Bowles que fala disso, Isso, né? mutatis mutandis, na preparação para o vestibular, ou até para um concurso público é a mesma coisa. Se o aluno não tem horas mínimas de sono, talvez ele tenha realmente de dormir mais, porque a preparação é curta, ele tem muita coisa que estudar. Ele estuda em casa, ele estuda fora de casa, mas ele precisa garantir no mínimo 6 horas de sono por dia, por exemplo. Ele tem de ter uma boa alimentação. Quando eu converso com os alunos, a gente tem a prática de preparar um horário de estudo semanal. Quando eu converso com eles, eu pergunto se eles dedicaram ali pelo menos 2, 3 horas por semana para a prática de alguma atividade física. Isso é importante. Pedalar, e às vezes andar, não dá correr, tempo malhar. mesmo. Pois é, e eu digo, gente, olha, se você se organizar, você vai ver que dá para você ter 3 horas de atividade física por semana. Isso desopila muito. Isso contribui muito para a saúde mental, aliado a um sono reparador, a uma alimentação saudável e ao estudo organizado, ele não vai sobrecarregar nem o corpo, nem a mente e vai chegar bem para fazer essa prova, tanto física quanto mentalmente. Aí eu adoro fazer papel do advogado contra, eu só tenho que aumentar o número de horas do dia dele, mas sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco. A gente vai fazer só o intervalinho aqui na nossa conversa, tomar um cafezinho, tomar uma água, que ele nem tomou café nem água, só eu, né? Então a gente vai fazer só o intervalinho, mas a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui com o professor Antônio Mendonça sobre os preparativos para o Enem, que acontece no mês de novembro, e a gente estava falando nessa dificuldade do aluno de absorver tanta coisa ao mesmo tempo, não sobrar tempo para uma vida pessoal mínima, e isso acabar atrapalhando o resultado final. Você tem algum exemplo disso? Eu tenho o exemplo de aluno, que inclusive já é médico, mas que anos atrás tinha dificuldade emocional para fazer a prova e aí atendeu a uma sugestão de outro colega professor, tomou um remédio no dia da prova e ficou completamente letárgico, ele não conseguiu fazer a prova, ele dormiu boa parte do tempo, aí acordou, passou mal, ou seja, ele perdeu aquela prova, aí passou um ano inteiro se preparando, aí também mentalmente, porque ele era muito bom de conhecimento, tinha muito conteúdo, mas verdade. Era ao mesmo tempo muito nervoso. Travado, né? E aí, como a gente falava ainda há pouco, tanto o aspecto mental quanto o aspecto intelectual precisam estar, e físico também, precisam estar em harmonia para que esse aluno produza o que ele possa lá naquele dia. O senhor tocou num assunto importante, medicamentos. Muita gente, a ansiedade é um assunto, vamos dizer, da moda, né? A gente tem um país de ansiosos e é perfeitamente justificável essa ansiedade que esses alunos sentem nesse período. O uso de medicamentos, de relaxantes, para de alguma forma dar uma tranquilizada, seria recomendável? Eu, assim, só se for por necessidade e por recomendação médica. Porque, na verdade, o que é que eu costumo dizer para eles? Se você tiver uma prática regular, dentro do possível, não vai ser todo dia, mas 2 ou 3 vezes por semana de atividade física, dormir minimamente bem, se alimentar bem e de repente fizer uso de um polivitamínico, desses que você compra na farmácia, não precisa ser um remédio mais agressivo que vai tirar seu sono e tal, porque tem gente também que quer varar a noite estudando, aí toma alguma coisa, isso altera o ciclo circadiano. Eu tomava muita Coca-Cola com café para ficar assim. Não, mas a Coca-Cola com café ainda é simples, perto do que eles usam as drogas compradas em nessa farmácia. época a gente só tomava conseguem isso, a receita né? de alguma forma, a receita em tarja preta, compram e usam. E podem ter problema, podem ter rebordose, porque esses remédios, se você não tomar orientadamente, você vai sofrer do que ter algum benefício. Então, um polivitamínico, por exemplo, se a pessoa tomar, desses que a gente compra em farmácia, que não tem contraindicação, né? Isso já pode ajudar, somado a um sono minimamente reparador, a uma alimentação saudável e a prática da atividade física. A atividade física e o sono, eu acho que já exerce uma boa parte dessa... Com certeza. Porque, assim, dependendo do aluno, ou ele vai engordar, porque vai comer compulsivamente vai ficar enquanto em casa está comendo, estudando, ou o contrário. Então, nenhuma coisa nem outra são saudáveis. É importante que ele mantenha ali o peso dele, que ele não emagreça, que ele não engorde, que ele, né, até o aspecto fisionômico dele, e que ele consiga congregar. Aquilo que a gente estava falando no bloco anterior é verdade. Se você organizar, porque a gente pensa o dia é muito curto, mas se você se organizar,
você tem tempo para tudo. Dizem que 24 horas dá para tudo. Às vezes a gente acha que não dá, né? Que a gente tem que esticar. Mas a gente tem que pensar que o dia tem 24 horas para todo mundo. Exatamente. Não é só para quem está atropelado com as atividades. E às vezes o estudante peca porque ele pensa assim, eu estou na academia agora, meu concorrente está sentado estudando. Eu tinha muito disso, sempre pensar, na horinha que eu não estou estudando, alguém está estudando, eu vou ficar para trás. Às vezes, quantas vezes a gente vê o estudante passar horas e horas, mas o rendimento dele não é tão bom quanto alguém que passa menos tempo sentado, mas que consegue absorver mais, porque tem um método de estudo melhor. Um método de estudo. A questão quantitativa, ela não é definitiva para saber se você está estudando melhor do que o seu concorrente. É verdade. Entendeu? Mas quando a gente vê aqueles meninos, por exemplo, logo que passou, né, a gente vê fulano tirou 100 na nota, na redação, tirou não sei quanto, aí fez tudo. Aí tem sempre aquela matéria com um aluno, exemplo de cada, que a gente vê nos telejornais. Aí ele diz, não, é porque eu estudava 10 horas por dia, eu estudava 12 horas por dia. Ele diz, meu Deus, eu não estudei isso tudo, por isso que eu não passei. Aí vem a cobrança depois, no próximo exame, eu preciso estudar mais. Aí começa tudo de novo. Vamos pegar uma questão que eu acho muito simbólica. O aluno se preparou todinho, fez tudo certinho. Quando chega no dia da prova, ele chega atrasado um pouquinho. O que motiva uma coisa dessa, professor? Você passar o ano inteiro... falta de planejamento. Exatamente. Você passa o ano inteiro se preparando para uma coisa e perde a hora dessa coisa. Eu digo muito para os meninos, olha, no dia mesmo, você tem, na verdade, desde a véspera. Eu, quando estudava, na véspera, não tocava em livro nenhum. E se na minha época não tinha celular? Não tinha celular, é verdade, se algum colega ligasse, querendo, porventura, tirar alguma dúvida, disse, rapaz, hoje é véspera de prova, relaxa em casa, descansa. E às vezes eu chegava ao local de prova, tinha amigo meu lá sentado na calçada com uma apostila, com papel, eu digo, rapaz, o que é que tu estás fazendo aqui? Isso é completamente improdutivo. O que tu não aprendeste até anteontem, tu não vais aprender na véspera, muito menos agora, né? É verdade. Mas é o nervosismo que leva a pessoa a fazer isso. Né? A pessoa fica muito ansiosa. Né, do psicológico de cada pessoa. Muito. Você era tranquilo no tempo da Eu era tranquilo. Eu costumo dizer para os meninos o seguinte, eu tinha um friozinho na barriga. Quando eu pegava uma prova, eu dava uma folheada nela rápido, olhando as questões. E aquilo ia serenizando os meus ânimos. Aí, a partir do momento em que eu via a prova toda, eu já identificava ali o que era mais fácil, o que era razoavelmente difícil. E aí depois que eu olhava a prova inteira, eu me tranquilizava e começava a fazer. Mas eu sei boa parte do que está aí. E assim, voltando ao que eu dizia ainda há pouco, eu sugiro que eles façam uma alimentação mais sóbria no dia da prova, mais cedo, ali 9h30 para 10 da manhã. Nada pesado, porque tem gente também... Não dá para comer um mocotó nem uma feijoada, gente. Então, não, você vai comer ali razoavelmente e algo mais sóbrio. E leva o que tiver de levar, de lanche, de água. Pode levar, né? Pode levar. E sai cedo de casa, porque a gente sabe que na nossa cidade o trânsito não é dos mais... de casa, gente. Eu acho que vocês têm que meter isso na cabeça desses meninos. Saiam cedo de casa. É melhor chegar antes e ficar lá uma horazinha esperando do que chegar em cima da hora. E o pior não é nem chegar em cima da hora, o pior é chegar depois da hora. Depois da hora. E sempre vai ter um cinegrafista ali, né? Com a câmera ligada na frente do portão, esperando alguém chegar atrasado para capturar aquela imagem. Não está esperando. Mas sempre aparece na televisão. A gente está torcendo para que todo mundo chegue na hora. E o pessoal ri, vira meme, né? Se espalha na internet. Mas é só ter planejamento, saindo da brincadeira. É só você acordar cedo e dormir cedo no dia anterior. Dicas. Você falou bem ainda agora que você faz a prova olhando primeiro tudo que tem lá, se familiarizando com as questões, a partir daí começa a responder. Essa é uma dica? Essa é uma estratégia? É uma dica, porque eu digo muito para eles, olha gente, eu acho ruim você ir desarmado para a prova. Não, isso aí está no papo, eu vou muito bem, eu sei o que eu vou fazer. Tanto quanto você ir muito nervoso. Então você precisa ter aquele friozinho na barriga, meio termo. Que ela te dá uma adrenalina. Eu me preparei para fazer e eu vou fazer, né? Agora, são 2 dias de prova bem diferentes um do outro. No primeiro dia ele vai fazer linguagens, 45 questões, que mesclam língua portuguesa, literatura, interpretação de textos, arte, música, dança, teatro, artes visuais, língua estrangeira, educação física, que é a linguagem corporal. E ciências humanas, mais 45 questões. História, geografia, filosofia. São quantas questões em cada dia? São 90 questões em cada dia. 45 mais 45. E a redação? Em 5h30. É muita coisa. É muita coisa. Então, esse primeiro dia é decisivo. Por quê? Porque são as provas, entre aspas, mais fáceis e a prova que vale mais. A única prova que vale 1000 é redação.
As outras, por mais que você acerte tudo, você não vai tirar 1000. Só houve um ano em que quem acertou todas de matemática tirou um pouco mais de 1000, mas é porque tem um padrão de respostas, é um cálculo feito pelo computador. Eu falei 100 na redação. 1000. Correção. E aí, ele precisa ter uma estratégia de prova. Então, por isso é que a gente aplica toda semana simulado. Uma semana do primeiro dia, uma semana do segundo dia, fora os simulados de domingo. Para esse menino. Aí haja aula sábado e domingo. Para ele, 2 domingos por mês a gente tem simulado. Por quê? Porque ele precisa treinar como ele vai fazer. Não dá para dar uma de brasileiro, chegar lá, não, chegar lá e vejo como é que eu faço. Não, ele tem que saber, olha, no primeiro dia... Não se dá jeitinho nesse caso, eu vou né? logo ler a proposta de redação, planejar meu texto, depois faço humanas, aí faço o rascunho do meu texto, faço linguagens, reviso o rascunho, passo a limpo. Isso é uma coisa muito particular. E ainda tem um gabarito para marcar. Sim, porque ainda tem esse problema, aí, né? Às vezes você deixa para a última hora, acaba não dando tempo. O correto é, você terminou uma parte, você passa logo para o gabarito, ou você deixa para fazer tudo no final? Tem aluno que faz uma questão, marca lá, isso é perda de tempo. Ah, é sim. O ideal é, fazer todas e aí depois marcar, com calma. Eu digo, gente, olha, deixem pelo menos aí uns 30 minutos para marcar o gabarito com calma, porque se pintar fora, o leitor de gabaritos não vai nem ler a resposta. Entendeu? E aí, do primeiro dia para o segundo, você tem uma mudança drástica, porque no segundo dia são as provas mais difíceis. Você tem um tempo menor de prova, 5 horas, mais matemática, 45 questões. Aff, Maria. E ciências da natureza, mais 45, que aí pegam biologia, física e química. Então, são as duas provas que valem mais das objetivas, são as duas que têm, como a gente chama tecnicamente, a calibração mais alta. Então, o que é essa calibração? Essas questões que são aplicadas são pré-testadas com um quantitativo de alunos e aí, de acordo com o nível de acertos e erros, elas são classificadas em médias, fáceis e difíceis. E a prova é montada toda assim. Então, a prova que tem uma calibração mais alta é a de matemática, por quê? Porque tem as questões com nível mais elevado. Então, se você acertar, por exemplo, 35, errar 10 em matemática, a sua nota, a sua média vai ser X. Se você acertar as mesmas 35 em linguagens, que é a prova que historicamente vale menos, a sua média vai ser X menos Y. Então, tudo isso é variável. Agora, pensa assim, quem vai fazer medicina, quem vai fazer comunicação, que não precisa de nada disso, tem que ter um rendimento tão alto como quem vai fazer uma faculdade de matemática, uma faculdade de física, uma faculdade de química. É uma prova, um exame nacional geral. É geral. Aí depois a pessoa entra por um curso no qual, a priori, ela vai estudar coisas de que ela gosta, devia né? ter o que a gente gosta nessas provas, né? Mas, gente, enquanto não tem o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que está lá para ser feito. E nesse caso, todo cuidado é pouco. Deixa a ansiedade de lado, se prepara, se programa. Eu sei que é a chance da vida de vocês, a gente pensa que está ali tudo depositado. Mas, mesmo assim, vamos com calma. Tem muita calma. Acho que a gente ainda vai conversar um pouquinho antes desse exame nacional, porque eu acho super importante aquietar essa meninada toda, para que eles façam uma boa prova. Eles estão se preparando há tanto tempo que perder no último gol é muito, muito complicado, né, professor? Verdade. Muito complicado. Olha, querido, muito, muito obrigado por sua participação no programa, por todas essas informações, por todos esses conhecimentos que você está compartilhando aqui com a gente. Eu agradeço o convite e, se houver um outro, estarei cá, de novo. Certo, muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você aí do outro lado, que sabe que todo dia eu estou aqui te esperando às 9 horas da manhã, com informação, café, tudo para deixar o seu dia muito, muito bom. Tchau e até a próxima.